Redes sociais transformaram mudança em espetáculo. Agora não basta transformar sua vida, você precisa provar que está transformando. Precisa documentar, precisa anunciar, precisa receber validação externa para acreditar que a mudança é real. Isso inverte a prioridade. Em vez de fazer, você anuncia. Em vez de construir, você performa. Terceira camada. É mais fácil buscar validação externa do que lidar com o desconforto do trabalho interno. Autoconhecimento dói. Disciplina silenciosa exige esforço sem aplausos. É muito mais confortável postar sobre suas intenções e receber comentários de apoio do que realmente executar em silêncio. O problema é que essa validação rápida vicia, e quanto mais você busca, mais frágil fica a sua autoestima. Aqui está o paradoxo brutal. Quanto mais atenção você pede, menos respeito você atrai. Pense nisso como uma balança invertida. De um lado está a sua necessidade de ser vista, do outro está o respeito que os outros têm por você. Quanto mais peso você coloca na necessidade de atenção, mais leve fica o respeito. Por quê? Porque respeito não é pedido, é conquistado através da coerência. Considere uma situação que você provavelmente já viveu. Você anuncia um objetivo. Vai começar a treinar, vai mudar de carreira, vai começar aquele projeto. Conta para todo mundo, recebe comentários motivadores, sente uma energia inicial. E então, a energia se dispersa, a motivação evapora. O objetivo morre antes mesmo de começar. Isso tem um nome: entrega prematura de energia. Você desperdiçou sua força vital em palavras antes de transformá-la em ação. Agora imagine o contrário. Uma mulher que decide algo e não conta para ninguém. Ela simplesmente começa. Sem anúncios, sem promessas, sem plateia. Ela acorda todos os dias e executa, silenciosamente, consistentemente. E então, depois de semanas ou meses, as pessoas começam a perceber a mudança. Elas não viram o processo, elas veem o resultado. E isso gera algo muito mais poderoso do que a aprovação. Gera respeito. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo. É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. Existe uma diferença fundamental entre ego e essência. Seu ego quer ser reconhecido, recebido, aplaudido. Ele precisa de confirmação externa para sentir que existe. Já a sua essência, aquilo que é você no núcleo mais profundo, não precisa provar nada. Ela simplesmente é. E quando você vive a partir da essência, você para de mendigar atenção, porque você não precisa dela para validar sua existência. Pense na sua presença como uma árvore. Quando você se faz pequena para não intimidar, é como podar os galhos constantemente com medo de fazer sombra. Mas árvores existem para fazer sombra. Não é agressão, é natureza. E quando você poda demais, a árvore não fica delicada, ela fica doente. Os galhos crescem tortos, buscando luz de forma desesperada. Sua presença é assim. Quando reprimida, não desaparece, apenas se deforma. Aqui está a verdade brutal que a maioria das mulheres evita encarar. Você não precisa de mais atenção, você precisa de mais autorrespeito. E autorrespeito não é construído através de afirmações positivas vazias ou posts motivacionais. É construído através de ações consistentes que honram quem você decidiu ser. É construído quando você cumpre promessas feitas a si mesma. É construído no silêncio da disciplina diária. Observe uma coisa que poucas percebem. Mulheres que imploram por atenção vivem em um ciclo de promessas quebradas. Elas anunciam que vão mudar, recebem apoio, não mudam. Anunciam de novo, recebem apoio de novo, não mudam de novo. A cada ciclo, a credibilidade interna desmorona, e quando você não confia em si mesma, você busca desesperadamente que outros confiem em você. Mas eles não vão, porque eles sentem a fragilidade. Isso nos leva a algo ainda mais profundo. A necessidade de atenção é sempre um sintoma de vazio interno.
Quando você está plena em si mesma, quando está construindo algo real, quando está comprometida com sua evolução, você não tem tempo nem energia para mendigar olhares. Você está ocupada demais lapidando sua fortaleza interior. Gostou dessa dica? Me conta aqui nos comentários o que você achou. Agora vamos ao que realmente importa. Como você sai desse ciclo? Como você constrói autorrespeito ao invés de buscar validação externa? A resposta está em 5 práticas que vão reprogramar completamente sua relação com atenção e respeito. Não são truques rápidos, são mudanças de arquitetura interna, são reconstruções de fundamento. Vamos a elas. Primeira prática. Pare de anunciar planos. Essa é a mais difícil porque vai contra tudo que você foi condicionada a fazer, mas é a mais transformadora. Quando você anuncia um plano, você entrega a sua energia antes mesmo de executar. A fala prematura reduz o foco e transforma a intenção em espetáculo. Cada comentário bem intencionado dispersa sua concentração. Cada boa sorte rouba um pedaço da sua motivação. Considere uma mulher que decide emagrecer. Ela anuncia para todos que vai perder 10 quilos, posta foto na academia, compartilha cardápio, recebe dezenas de comentários motivadores. E então, após 2 semanas, ela desiste. Por quê? Porque ela já recebeu a gratificação emocional. O cérebro já liberou dopamina com os comentários. A necessidade de conquista foi artificialmente saciada antes da conquista real. Resultado, a motivação some. Agora imagine a mesma mulher fazendo diferente. Ela decide emagrecer e não conta para ninguém. Ela simplesmente começa. 3 caminhadas por semana. Alimentação ajustada. Sem anúncios, sem plateia. Após 3 meses, as pessoas começam a perguntar: você emagreceu? E ela responde com simplicidade: sim, estou cuidando da saúde. Sem explicações longas, sem necessidade de validação. Apenas o resultado falando por ela. A diferença entre essas 2 abordagens não é apenas no resultado físico, é na construção de autorrespeito. Na primeira, ela quebrou uma promessa pública e minou sua própria credibilidade. Na segunda, ela honrou um compromisso silencioso e fortaleceu sua confiança interna. Qual dessas mulheres você acha que atrai mais respeito? Segunda prática. Disciplina interna é respeito consigo mesma. Disciplina não é castigo, não é rigidez, não é te privar de prazeres. Disciplina é o compromisso radical com aquilo que você prometeu a si mesma. É dizer para si: eu vou fazer isso, e então fazer. Simples assim. E cada vez que você cumpre, você adiciona uma camada de solidez na sua fortaleza interna. Pense em uma mulher que quer ser reconhecida no trabalho. Ela costuma entregar tarefas atrasadas e depois se justifica com desculpas bem elaboradas. Ela fala sobre como vai melhorar, promete mais comprometimento, mas as ações não mudam. Agora imagine que, em vez de falar, ela simplesmente institui 2 horas diárias de foco absoluto. E durante 2 semanas, entrega tudo antes do prazo. Sem anúncios, sem explicações. Apenas resultados consistentes. O que acontece? As pessoas começam a vê-la diferente. Não porque ela pediu para ser vista diferente, mas porque suas ações ensinaram um novo padrão. Disciplina silenciosa fala mais alto do que qualquer justificativa. Ela constrói reputação sem uma palavra sequer, e reputação sólida atrai respeito natural. Faça um teste comigo agora. Quantos projetos você começou este ano e não terminou? Quantas vezes você disse vou fazer amanhã, e o amanhã nunca chegou? Quantos sonhos você deixou morrer por falta de ação? Se você hesitou em responder, você já sabe a verdade. Você está presa em um ciclo de procrastinação. Existe um princípio poderoso sobre isso. Você tem controle sobre suas ações, não sobre os resultados. Mas primeiro, você precisa agir. E para agir, você precisa de ferramentas reais. Se você se sente travada na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais que vão te ajudar a quebrar esse ciclo. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas guarde isso. Você entra depois de absorver tudo deste vídeo. Continue aqui comigo. O que vem agora é fundamental.
Terceira prática: observe mais do que fale. Essa é uma arma silenciosa que poucas mulheres dominam. Quando você reduz a necessidade de se explicar e aumenta a curiosidade pelo outro, você ganha duas coisas fundamentais. Primeiro, você controla sua energia. Segundo, você acumula informação valiosa. Pessoas que escutam perceptivamente raramente precisam implorar por atenção. Elas a atraem com presença. Considere uma situação social comum, uma reunião com amigas. A maioria das mulheres está ansiosa para compartilhar suas novidades, seus problemas, suas opiniões. Elas competem por tempo de fala. Mas existe sempre aquela mulher que escuta mais do que fala, que faz perguntas genuínas, que presta atenção de verdade. E no final, é ela quem as pessoas querem conhecer melhor. Por quê? Porque silêncio estratégico cria mistério, e mistério atrai interesse. Isso não significa se tornar muda ou invisível. Significa escolher suas palavras com cuidado. Significa não desperdiçar energia em explicações desnecessárias. Significa entender que quanto menos você fala sobre si, mais as pessoas querem saber. É o paradoxo da atenção. Quanto menos você busca, mais você recebe. Aqui está um exercício prático que vai mudar sua percepção. Na próxima conversa que você tiver, aplique a regra 70-30. Escute 70% do tempo, fale 30%. E quando falar, fale com intenção. Nada de encher o silêncio com palavras vazias, nada de se explicar demais. Apenas presença consciente e escuta ativa. Observe como isso muda a dinâmica completamente. Quarta prática: deixe os resultados falarem. Essa talvez seja a mais poderosa de todas. Em vez de anunciar transformações, trabalhe para que o ambiente sinta a diferença através de atitudes consistentes. Resultados sempre falam mais alto do que discurso. Sempre. E mulheres que entendem isso constroem uma autoridade natural que nenhum marketing pessoal consegue fabricar. Pense em uma mulher que decidiu melhorar sua saúde mental. Ela poderia postar sobre terapia, poderia compartilhar citações sobre autocuidado, poderia documentar cada sessão. Mas em vez disso, ela simplesmente começa a agir diferente. Recusa convites que a esgotam, reserva sábados para si mesma, para de responder mensagens depois das 21 horas, estabelece limites claros sem explicações longas. O que acontece? As pessoas notam o tom mais calmo dela, percebem que ela não está mais disponível para drama, observam que ela parece mais centrada. E quando finalmente alguém pergunta o que mudou, ela responde com simplicidade: estou cuidando melhor de mim. Sem detalhes desnecessários, sem necessidade de provar. Apenas o resultado evidente falando por ela. Compare isso com a mulher que anuncia cada passo da sua jornada de autocuidado, posta sobre cada insight de terapia, compartilha cada técnica de meditação, documenta cada momento de autocuidado. Ela está tão ocupada performando transformação que esquece de realmente transformar. E as pessoas percebem a diferença. Elas sentem quando é genuíno e quando é espetáculo. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. Quinta prática: estude mais do que compartilha. Quando você acumula conhecimento sem sentir necessidade de exibi-lo, sua presença se torna naturalmente mais sólida. Repertório gera autoridade silenciosa, e a autoridade silenciosa é magnética. Ela não precisa ser anunciada, porque é sentida. Considere uma mulher que quer ser referência na sua área. Ela poderia repostar conteúdos superficiais para parecer atualizada, poderia comentar em tudo para ganhar visibilidade, poderia se posicionar sobre cada tendência. Mas, em vez disso, ela dedica 40 minutos diários à leitura profunda. Estuda 2 livros por mês, faz anotações detalhadas, reflete sobre o que aprende. Ela não posta sobre cada livro que lê, não compartilha cada insight imediatamente. Ela simplesmente absorve. E quando finalmente fala, as pessoas notam a diferença. O vocabulário é mais rico, as perguntas são mais profundas, as referências são mais sólidas. Ela não precisa dizer que estudou. As pessoas sentem que ela sabe. E isso gera um respeito que nenhuma autopromoção consegue comprar. Aqui está a verdade incômoda. Você passa muito tempo consumindo conteúdo superficial e pouco tempo em estudo profundo.
Você passa muito tempo mostrando que está aprendendo e pouco tempo realmente aprendendo. Você passa muito tempo construindo uma imagem de conhecimento e pouco tempo construindo conhecimento real. E isso te mantém presa em um ciclo de validação externa, porque você sabe, no fundo, que a substância não está lá. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos os comentários. Agora vamos falar sobre os obstáculos reais que vão surgir quando você começar a aplicar essas práticas, porque não adianta eu te dar ferramentas sem preparar você para as resistências. A primeira resistência vem de dentro, o medo de não ser vista. Quando você para de anunciar tudo, quando você para de buscar validação, uma parte de você vai entrar em pânico, vai sussurrar: e se ninguém perceber? E se você fizer todo esse esforço e ninguém reconhecer? Essa voz precisa ser ouvida, mas não obedecida, porque ela vem do ego ferido, do ego que foi condicionado a acreditar que seu valor depende do reconhecimento externo. A verdade que essa voz não quer que você saiba é esta: quando você constrói em silêncio, quando você honra compromissos consigo mesma, quando você acumula pequenas vitórias consistentes, você se torna inabalável. E pessoas inabaláveis não precisam de plateia para saber seu próprio valor. A segunda resistência vem de fora. As pessoas vão estranhar, vão perguntar por que você está diferente, vão questionar por que você não compartilha mais, vão até insinuar que você está se isolando ou se achando superior. Essa resistência é esperada, porque quando você muda seu padrão, você força as pessoas ao seu redor a encararem os próprios padrões, e isso gera desconforto. A resposta para essas perguntas é sempre a mesma: simplicidade e firmeza. Preferi cuidar disso primeiro e compartilhar quando houvesse algo sólido, sem culpa. Sem explicação longa, sem se justificar. Essa resposta ensina: você prioriza o fazer ao falar. E pessoas que realmente te respeitam vão entender. As que não entenderem não são seu problema. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. Vamos aprofundar a metáfora da árvore que começamos lá no início. Uma árvore cresce em duas direções simultaneamente. Para cima, buscando luz, para baixo, criando raízes. A parte que você vê, os galhos e folhas, só é possível por causa da parte que você não vê, as raízes profundas. Sua vida funciona da mesma forma. A parte visível, seus resultados e conquistas, só é sustentável pela parte invisível, sua disciplina e trabalho interno. Mulheres que imploram por atenção estão tentando crescer só para cima. Só galhos, só folhas, só aparência. Mas sem raízes profundas, a primeira tempestade derruba tudo. Já mulheres que se respeitam investem primeiro nas raízes. Elas crescem em silêncio, para dentro e para baixo. E quando finalmente crescem para cima, nada as abala, porque a estrutura é sólida. Aqui está o custo oculto de buscar atenção constante. Você nunca desenvolve raízes profundas. Você está tão ocupada gerenciando a imagem externa que negligencia a construção interna. E então, quando a vida te testa, quando os desafios chegam, quando a validação externa falha, você desmorona, porque não há nada sustentando você além do olhar dos outros. Isso é uma prisão invisível que você construiu com suas próprias mãos. Cada vez que você buscou aprovação externa, você adicionou uma barra. Cada vez que você explicou demais para ser aceita, você reforçou as paredes. Cada vez que você modificou quem você é para caber nas expectativas alheias, você trancou a porta. E agora você está dentro, olhando para fora, implorando para ser vista. Mas aqui está a verdade libertadora. Você tem a chave. Sempre teve. A chave é a escolha de honrar si mesma acima da aprovação alheia. A chave é a disciplina de fazer o que você prometeu mesmo quando ninguém está olhando. A chave é o silêncio estratégico de guardar sua energia para a execução, em vez de desperdiçá-la em anúncios. A chave é autorrespeito. E autorrespeito se constrói uma escolha de cada vez. Observe algo que poucas percebem. Mulheres que você respeita de verdade não estão constantemente pedindo sua atenção. Elas simplesmente existem com uma solidez que atrai naturalmente. E essa solidez não é arrogância ou superioridade. É apenas a consequência de viver em coerência, de fazer o que dizem, de honrar compromissos,
de construir devagar e com fundamento. É a frequência de quem sabe seu próprio valor e não precisa provar para ninguém. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. Agora vamos a algo profundamente prático. Você vai fazer um experimento. Um experimento que vai provar para você mesma que você é capaz de construir em silêncio. Escolhe agora um objetivo. Pode ser pequeno, não importa o tamanho. O que importa é que seja genuíno, algo que você realmente quer transformar ou criar. Esse objetivo vai ficar em segredo absoluto por 30 dias. Você não vai contar para ninguém, nem para sua melhor amiga, nem para sua família, nem para as redes sociais. Segredo total. Durante esses 30 dias, você vai definir 3 ações mínimas e mensuráveis que vai executar toda semana. Anote em um caderno privado. Registre cada cumprimento. Observe as resistências que surgem. No final dos 30 dias, você vai avaliar 2 coisas. Primeiro, você conseguiu manter o segredo? Segundo, você executou as ações mesmo sem plateia? Se a resposta for sim para ambas, você acabou de provar algo fundamental para si mesma. Você provou que não precisa de validação externa para agir. Você provou que sua motivação pode vir de dentro. Você provou que disciplina silenciosa é real e possível para você. Agora, se você falhou no experimento, não se puna. Observe sem julgamento. Onde você desviou? Em que momento a necessidade de compartilhar venceu? Que desculpa sua mente criou para justificar a quebra do compromisso? Essa observação é mais valiosa do que a execução perfeita, porque ela te mostra exatamente onde está um nó que precisa ser desatado. Pausa aqui por 1 segundo. Você já passou por isso? Comenta, sim ou não. Eu leio todos os comentários. Vamos falar sobre algo que raramente é discutido: a diferença entre vulnerabilidade e exposição. Vulnerabilidade é compartilhar sua verdade com pessoas que ganharam o direito de ouvi-la. É abrir seu coração em ambientes seguros. É pedir ajuda quando você realmente precisa. Vulnerabilidade é força, é coragem, é humano. Exposição é diferente. Exposição é compartilhar sua verdade com quem não pediu. É transformar a fragilidade em conteúdo. É usar sua dor como moeda de troca por atenção. Mulheres que se respeitam praticam vulnerabilidade seletiva. Elas escolhem com quem compartilhar. Elas sabem que nem todo mundo merece acesso à sua intimidade. Elas entendem que alguns espaços são sagrados e devem ser protegidos. Já mulheres que imploram por atenção praticam exposição indiscriminada. Elas contam tudo para qualquer um. Transformam cada momento difícil em post. Documentam cada ferida. E então se perguntam por que se sentem tão vazias. Aqui está a verdade brutal. Exposição constante não cura, apenas torna pública a ferida. E quando você torna pública uma ferida, você perde o controle sobre quem tem acesso a ela. Qualquer um pode cutucá-la, qualquer comentário pode infectá-la, qualquer opinião não solicitada pode aprofundá-la. Você transforma sua cura em espetáculo e se pergunta por que não está sarando. A pergunta então se torna: como você discerne entre vulnerabilidade saudável e exposição prejudicial? A resposta está na intenção. Pergunte-se antes de compartilhar: por que eu quero falar sobre isso? Estou buscando apoio genuíno ou validação? Estou compartilhando para processar ou para provar? A pessoa ou ambiente para quem vou falar é seguro? Se a resposta honesta for validação e prova e o ambiente não for seguro, então é exposição. Guarde para você ou para um círculo mais íntimo. Isso nos leva a um ponto crucial sobre círculos de confiança. Você não precisa de muitas pessoas. Você precisa das pessoas certas. 1 ou 2 amigas verdadeiras que te conhecem profundamente valem mais do que 1000 seguidores que conhecem apenas sua imagem. Encontre essas pessoas, invista nessas relações, compartilhe suas metas reais com elas, peça responsabilidade, não aplausos. Esse é o tipo de apoio que fortalece, não que enfraquece. E sobre redes sociais, já que vivemos em uma era onde elas são inevitáveis. Elas não são o problema, elas são ferramentas. O problema é como você as usa.
Se você usa para mendigar validação, elas se tornam prisões. Se você usa com intenção estratégica, elas se tornam vitrines. A diferença está em 3 regras simples. Primeira, não compartilhe projetos em início de execução. Segunda, limite tempo diário de checagem. Terceira, poste quando houver valor real a oferecer. Transforme seu perfil em vitrine de autoridade, não em diário de vulnerabilidade performática. Isso significa: compartilhe resultados, não intenções. Ofereça insights, não opiniões vazias. Mostre o que você construiu, não o que você prometeu construir. Autoridade é construída através de prova, não de promessa. E quando você opera dessa forma, as redes sociais se tornam aliadas, não inimigas. Enquanto você assiste isso, existe alguém desistindo agora. Compartilhe esse vídeo. Você não vai saber o impacto que isso vai ter, mas vai ter. Vamos retomar a metáfora da árvore uma última vez, adicionando uma camada final. Você já entendeu que precisa crescer raízes profundas antes de galhos altos. Mas há algo mais. Árvores não crescem sozinhas. Elas fazem parte de um ecossistema. Elas se comunicam através das raízes. Elas compartilham nutrientes. Elas se protegem mutuamente. Uma floresta é mais forte do que uma árvore solitária. Isso significa que você não precisa fazer tudo sozinha, mas precisa escolher com quem crescer junto. Precisa encontrar mulheres que também estão investindo em raízes profundas, que também valorizam disciplina silenciosa, que também entendem que resultados falam mais alto do que discurso. Esse é o círculo que vai sustentar você quando as tempestades vierem. Não um círculo de espectadores, mas um círculo de construtoras. Aqui está o que acontece quando você aplica tudo isso de forma consistente. Nos primeiros 30 dias, você vai sentir desconforto. A parte de você que está viciada em validação vai protestar, vai criar urgências falsas, vai inventar razões para você compartilhar. Resista. Continue executando em silêncio. No segundo mês, o desconforto diminui. Você começa a sentir uma solidez interna que não depende de olhares externos. No terceiro mês, algo muda completamente. As pessoas começam a perceber a diferença em você sem que você precise dizer nada. Elas notam a calma, a firmeza, a presença e começam a te tratar diferente. Não porque você pediu, mas porque você ensinou. Você ensinou através de ações consistentes como espera ser tratada. Isso é autoridade natural. Isso é respeito genuíno. E isso não pode ser fingido nem comprado. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Agora vamos a algo que raramente é abordado. Como lidar com as pessoas que vão questionar sua mudança. Porque elas vão questionar. Algumas vão perguntar com curiosidade genuína. Outras vão questionar com resistência disfarçada de preocupação. Por que você está tão diferente? Por que você não compartilha mais nada? Você está bem? Parece distante? Essas perguntas podem parecer cuidado, mas muitas vezes são apenas desconforto projetado. A resposta é sempre a mesma: simplicidade e fronteira. Estou bem, só estou focando em construir algumas coisas importantes para mim. Ponto final. Sem justificativas elaboradas, sem explicações desnecessárias, sem se desculpar por ocupar espaço de forma diferente. Essa resposta é completa. Ela informa sem se expor. Ela estabelece um limite sem agressividade. E ela ensina: você não deve satisfação de cada movimento seu. Algumas pessoas não vão aceitar isso. Vão insistir. Vão tentar te fazer sentir culpada por não compartilhar como antes. Aqui está onde você pratica silêncio estratégico, de forma ainda mais profunda. Você não precisa convencer ninguém. Não precisa defender suas escolhas. Você simplesmente continua. E com o tempo, duas coisas acontecem. Ou as pessoas se ajustam ao seu novo padrão, ou elas se afastam. Ambos os resultados são perfeitos, porque você só quer ao seu redor quem respeita seus limites. Vamos falar sobre limites de forma mais concreta. Limites não são muros que isolam, são portas que você controla. Você decide quem entra, quando entra e até onde entra. Mulheres que se respeitam têm portas bem definidas. Mulheres que imploram por atenção têm muros derrubados. Qualquer um entra, a qualquer hora, até qualquer profundidade. E então elas se perguntam por que se sentem invadidas. Aqui estão exemplos práticos de como estabelecer limites sem agressividade. Quando alguém invade seu tempo. Eu não consigo ajudar agora, posso checar mais tarde. Sem desculpas, sem explicação longa.
apenas a informação necessária. Quando alguém tenta diminuir sua conquista, meu objetivo é importante para mim e estou trabalhando nele no meu ritmo. Firme, mas calma. Quando pedem explicações desnecessárias, não preciso justificar essa escolha. Obrigada pela preocupação. Cortês, mas inabalável. Note que nenhuma dessas frases é agressiva, mas todas são firmes. Elas estabelecem claramente onde você termina e onde o outro começa. E isso é fundamental porque você ensina as pessoas como te tratar através dos limites que mantém. Se você diz que valoriza seu tempo, mas aceita convites que drenam sua energia, você ensinou que seu tempo é negociável. Se você diz que precisa de espaço, mas responde mensagens imediatamente a qualquer hora, você ensinou que seu espaço não é real. Coerência é a linguagem do autorrespeito. Suas ações precisam refletir seus valores. Não adianta dizer que você se respeita se você age como alguém que implora por migalhas de atenção. Não adianta dizer que você tem limites se você os quebra na primeira pressão. As pessoas não acreditam no que você diz, elas acreditam no que você faz repetidamente. E quando há dissonância entre discurso e ação, elas sempre vão confiar na ação. Isso nos leva de volta à questão central. Por que mulheres que se respeitam nunca imploram por atenção? Porque elas construíram uma fortaleza interior tão sólida que a aprovação externa se tornou irrelevante. Não porque elas não se importam com pessoas, mas porque elas não dependem de pessoas para saber seu próprio valor. Elas sabem, profundamente. E esse saber não vem de afirmações vazias, mas de ações consistentes que honram quem elas decidiram ser. Pense nisso como uma conta bancária de autorrespeito. Cada vez que você cumpre uma promessa para si mesma, você deposita. Cada vez que você estabelece e mantém um limite, você deposita. Cada vez que você escolhe ação em vez de anúncio, você deposita. E com o tempo, o saldo cresce. Quando o saldo é alto, você não precisa mendigar. Você tem de onde sacar. Você é rica em si mesma. E essa riqueza interna se manifesta como presença magnética. Já quando você implora por atenção, você está tentando sacar de uma conta vazia. Você busca fora porque não tem dentro. E quanto mais você saca de contas externas, mais vazia a sua própria conta fica. É um ciclo de empobrecimento interno. A única forma de quebrar esse ciclo é começar a depositar. Pequenos depósitos consistentes. Promessas cumpridas, limites mantidos. Disciplina honrada. Um depósito de cada vez, até que você se torne abundante. Agora eu quero que você faça algo. Pegue um papel e uma caneta. Sério, pause o vídeo se precisar, porque é isso que vai gerar a verdadeira transformação em você. Não é só assistir, é fazer. Você vai mapear seus padrões de busca por atenção. Durante os próximos 7 dias, observe e anote cada momento em que você sentiu vontade de compartilhar algo para ser vista. Não julgue, apenas observe e registre. Anote a situação específica, o que você queria compartilhar, por que você queria compartilhar, que emoção estava presente, ansiedade, medo, excitação, necessidade de validação, e então, o mais importante, você cedeu ou resistiu? Se cedeu, o que aconteceu depois? A validação externa preencheu o vazio ou ele voltou ainda maior? Se resistiu, como você se sentiu? No final dos 7 dias, você vai ter um mapa claro dos seus padrões de autossabotagem. Esse exercício é poderoso porque traz consciência. E consciência é o primeiro passo para a mudança. Você não pode transformar o que não consegue ver. Quando você mapeia esses momentos, quando você identifica os gatilhos, você ganha poder sobre eles. Você deixa de ser refém dos impulsos e se torna observadora consciente. E dessa posição de observação, você pode escolher diferente. Depois do mapeamento de 7 dias, você vai para a fase de substituição. Durante os próximos 14 dias, cada vez que surgir a vontade de buscar validação externa, você vai substituir por uma ação de autovalidação. Sentiu vontade de postar sobre um objetivo? Em vez disso, escreva sobre ele em um diário privado. Sentiu necessidade de contar para alguém sobre uma conquista? Em vez disso, celebre sozinha com um ritual pessoal que tenha significado. Sentiu urgência de explicar uma escolha? Em vez disso, respire fundo e reafirme para si mesma que você não deve satisfação.
Essas substituições vão parecer estranhas no começo. Sua mente vai resistir, vai dizer que é egoísmo, vai dizer que você está se isolando, vai dizer que você precisa de apoio. Mas continue, porque o que você está realmente fazendo é treinar um novo músculo, o músculo da autossuficiência emocional. E como qualquer músculo, ele precisa de repetição para se fortalecer. Sabedoria que não é compartilhada, morre. Se isso te ajudou, compartilha. Pode mudar a vida de alguém que você nem imagina. Vamos falar agora sobre algo que muitas mulheres confundem: a diferença entre solidão e solitude. Solidão é a dor de estar sozinha quando você não quer estar. É vazio, é carência, é a sensação de que algo está faltando. Solitude é a escolha consciente de estar consigo mesma. É plenitude, é presença, é a sensação de que tudo o que você precisa está aqui. Mulheres que imploram por atenção têm pavor da solidão. Elas preenchem cada momento com barulho externo porque não suportam o silêncio interno. Já mulheres que se respeitam cultivam solitude. Elas criam momentos sagrados de estar consigo mesmas, não porque odeiam pessoas, mas porque sabem que a qualidade da relação que você tem consigo mesma determina a qualidade de todas as outras relações. Aqui está um exercício de solitude que vai te ajudar a construir essa capacidade. Uma vez por semana, por pelo menos 1 hora, fique completamente sozinha sem distrações, sem celular, sem televisão, sem música. Apenas você e seus pensamentos. No começo, vai ser desconfortável. Você vai sentir ansiedade, vai querer pegar o celular, vai inventar urgências. Resista, continue respirando, continue presente. Com o tempo, algo mágico acontece. Você começa a ouvir sua própria voz. Não a voz do ego que pede validação, mas a voz da essência que sabe o caminho. Você começa a sentir quem você realmente é, sem as máscaras que usa para ser aceita. Você começa a conhecer seus próprios desejos, medos, sonhos verdadeiros. E esse conhecimento profundo de si mesma é a fundação de todo o autorrespeito. Quando você conhece a si mesma profundamente, quando você sabe o que é verdadeiro para você, fica impossível implorar por atenção. Porque você não precisa que outros te digam quem você é. Você já sabe. E esse saber interno é inabalável. Ninguém pode tirar. Nenhum comentário negativo pode destruir. Nenhuma falta de reconhecimento pode diminuir. Você se torna completa em si mesma. Observe que isso não significa nunca precisar de ninguém. Significa não depender de validação alheia para sua identidade central. Você ainda vai ter relações, ainda vai compartilhar, ainda vai se conectar. Mas agora você faz isso de um lugar de abundância, não de escassez. Você oferece em vez de pedir. Você se conecta em vez de se agarrar. Você compartilha em vez de expor. Vamos voltar às 5 práticas e ver como elas se integram em um sistema completo. Quando você para de anunciar planos, você protege sua energia. Quando você pratica a disciplina interna, você constrói credibilidade consigo mesma. Quando você observa mais do que fala, você acumula sabedoria. Quando você deixa resultados falarem, você constrói autoridade. Quando você estuda mais do que compartilha, você desenvolve profundidade. E juntas, essas práticas criam uma arquitetura interna sólida. Essa arquitetura não se constrói em um dia, não se constrói em uma semana. É um processo de meses, talvez anos. Mas cada dia que você pratica, você adiciona uma camada. E camada por camada, você se transforma de alguém que pede atenção em alguém que atrai respeito. De alguém que depende de validação externa em alguém que se valida internamente. De alguém que constrói sobre areia em alguém que constrói sobre rocha. E aqui está o que acontece quando você atinge esse ponto de solidez. Você para de competir, porque você não está mais medindo seu valor pelo valor de outras pessoas. Você para de comparar, porque você sabe que cada jornada é única. Você para de se justificar, porque você não precisa convencer ninguém de nada. Você simplesmente existe na sua verdade. E essa existência autêntica é magnética. As pessoas vão sentir isso, vão querer estar perto de você. Vão te pedir conselhos, vão te admirar. E a ironia é essa. Quando você para de buscar atenção, você recebe mais atenção do que nunca. Mas agora é diferente. Não é atenção superficial que alimenta o ego.
É respeito profundo que reconhece substância. E você não vai depender disso. Você vai apreciar, mas não vai depender, porque sua fundação está dentro de você. Se você chegou até aqui e isso mudou algo em você, deixa o like. Isso me mostra que você está realmente absorvendo isso. Agora eu quero te dar um presente. Um mantra que você vai repetir todos os dias ao se olhar no espelho. Não é mágica, não é lei da atração superficial. É reprogramação consciente através de repetição intencional. O mantra é esse: eu me respeito. Eu construo em silêncio. Meus resultados falam. 3 frases simples que encapsulam tudo o que falamos. Eu me respeito não é arrogância, é reconhecimento. É a afirmação de que você tem valor independente de aprovação externa. Eu construo em silêncio não é isolamento, é disciplina silenciosa. É a escolha de investir energia em ação em vez de anúncio. Meus resultados falam não é competição, é confiança. É saber que você não precisa provar nada, porque suas ações provam por você. Repita isso todos os dias. Ao acordar, antes de qualquer coisa, olhe no espelho e diga essas 3 frases em voz alta, com convicção, com presença. E então, ao longo do dia, deixe que essas frases guiem suas escolhas. Quando surgir a vontade de buscar validação, lembre, eu me respeito. Quando surgir a tentação de anunciar planos, lembre, eu construo em silêncio. Quando surgir a necessidade de explicar, lembre, meus resultados falam. Com o tempo, essas frases deixam de ser apenas palavras e se tornam sua identidade. Você se torna a mulher que se respeita, que constrói em silêncio, cujos resultados falam. E quando você se torna essa mulher, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda sua frequência interna, você atrai uma realidade externa diferente. Aqui está algo que você precisa entender. A transformação não é linear. Você vai ter dias em que volta aos padrões antigos, dias em que busca validação, dias em que anuncia demais, dias em que se explica desnecessariamente. Isso é normal, isso é humano. Não se puna. Observe sem julgamento. Pergunte-se: o que estava acontecendo? Que emoção estava presente? Que necessidade eu estava tentando preencher? E então, com compaixão, retome as práticas. Cada vez que você retoma após um desvio, você fortalece o músculo. Não é o desvio que define você, é o retorno. Mulheres que se respeitam não são perfeitas. Elas são persistentes. Elas tropeçam e se levantam. Elas falham e recomeçam. Elas são humanas, mas comprometidas. E esse compromisso, renovado a cada dia, é o que constrói fortaleza interna real. Vamos fazer um exercício final. Esse é o exercício de consolidação. Você vai criar o que chamo de política pessoal de respeito. É um documento privado, onde você estabelece as regras de como você espera ser tratada e como você vai se tratar. Não são regras rígidas que te aprisionam, são diretrizes claras que te orientam. Aqui estão alguns exemplos para te inspirar. Política de tempo. Não respondo mensagens após 21 horas. Reservo domingos para mim mesma. Não aceito reuniões sem pauta clara. Política de energia. Recuso convites que me drenam. Saio de conversas que se tornaram tóxicas. Não me explico para quem não perguntou. Política de informação. Não compartilho projetos em início. Só falo de conquistas quando consolidadas. Guardo meus processos para mim. Escreva suas próprias políticas. Seja específica. E então, o mais importante: honre essas políticas como se fossem contratos sagrados consigo mesma, porque são. Cada vez que você quebra uma política, você quebra a confiança consigo mesma. Cada vez que você mantém, você constrói credibilidade interna. E essa credibilidade é o alicerce do autorrespeito. Agora você sabe exatamente o que fazer. Você sabe por que implora por atenção. Você sabe o custo disso. Você sabe as 5 práticas que constroem autorrespeito. Você tem exercícios concretos. Você tem um mantra. Você tem diretrizes. A pergunta agora não é mais se você sabe. A pergunta é: você vai fazer? Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E você não está aqui para se entreter. Você está aqui para se transformar. Então escolha. Escolha agora. Escolha acordar amanhã e começar diferente. Escolha guardar aquele plano por 30 dias. Escolha estabelecer aquele limite. Escolha ficar em solitude essa semana. Escolha honrar aquela promessa para si mesma. A escolha sempre foi sua.
Deixe nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore, porque mulheres que se respeitam não param no conhecimento. Elas continuam crescendo, elas continuam se lapidando, elas continuam construindo sua fortaleza interior, uma escolha de cada vez. Você não precisa de mais atenção, você precisa de mais autorrespeito. E autorrespeito se constrói no silêncio da disciplina diária, na coerência entre o que você diz e o que você faz, na recusa de entregar sua energia antes do resultado, na escolha de ocupar espaço sem pedir permissão. Comece hoje, comece pequeno, mas comece. A escolha sempre foi sua.